Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Evodata. Hoje tem um assunto muito legal no canal, que é a otimização florestal. Eu vou apresentar para vocês o conceito por trás do Forest Optimizer, como que funciona essa ferramenta desenvolvida pela Evodata Sistemas Florestais, que vai ajudar a sua florestal a ter uma performance melhor, a melhorar os resultados, os retornos financeiros das operações florestais, utilizando planejamento, a alocação do uso do solo da melhor forma possível. Se você não me conhece, eu sou o Marcos Fedato, fundador e CEO da Evodata Sistemas Florestais. Eu usei o conhecimento aí de um bom tempo de estudo da parte técnica de programação, de gestão de projetos, gestão de pessoas, ter trabalhado dentro da indústria florestal, ter trabalhado dentro de grandes empresas que fazem projetos para a parte de sistema de informação geográfica, para conseguir chegar e em 2024, junto com os meus sócios, abrir a Evodata. A Evodata é uma empresa recente, ela abriu agora em 2024. Ela é o resultado da junção de conhecimento e de paixão de 3 pessoas muito conectadas com a floresta. Eu, a Tamires e o Gleison. E o que é legal é que a gente tem uma visão compartilhada muito forte, que é essa visão de um futuro onde a floresta está num outro nível, onde a gente consegue melhorar a produtividade, melhorar o retorno financeiro, mas não só para a empresa, melhorar para a população em volta, para o planeta. Porque não faz sentido você aumentar a sua produtividade desmatando mais, emitindo mais carbono. A gente pode usar melhor a terra que a gente já tem. A gente pode, a partir de um planejamento bem feito, consumir menos recursos e gerar mais benefício para todo mundo. E é nisso que a gente acredita, essa é a visão da Evodata. E o Forest Optimizer é a ferramenta pela qual a gente está conseguindo criar essa escada para o mundo de onde a gente está hoje e o mundo que a gente imagina para o futuro. O Forest Optimizer é uma ferramenta voltada para o uso do solo, para definir qual é o melhor desenho dos talhões, onde é melhor passar a estrada, qual é a melhor forma de eu usar a área de uso consolidado que eu já tenho para conseguir um retorno melhor. Para chegar no Forest Optimizer tem um caminho enorme, de muitas e muitas décadas de melhoria no planejamento florestal. Desde uma época onde a gente talvez nem planejasse as coisas, só fazia do jeito que dava e construía a estrada conforme era necessário. Mas essa parte não nos interessa. Vamos começar pela parte do planejamento. E o planejamento ele começa no papel, ainda antes desses processos digitais. E a gente ia lá, conseguia ver as cartas de curva de nível, desenhar, usava escala para poder ver as distâncias. E isso foi legal e ajudou muito. Mas com o passar do tempo, esse monte de papel, de leva daqui, leva para lá, é complicado, né? É mais fácil usar o computador, que você consegue replicar, você sabe qual que é a última versão, as coisas não se perdem, não rasga, é mais fácil. Então a gente pegou o trabalho que a gente antes fazia no papel, de alguém desenhar, vai fazer uma estrada aqui, vamos cascalhar esse trecho. A gente deixou de fazer no papel e começou a fazer num tablet, começou a fazer num WebGIS, na internet, usando o navegador e acessando lá uma aplicação para poder fazer isso. Até aí a gente passou o que estava no papel, usou o computador, mas não teve o benefício do computador. Exceto talvez backup, a pessoa em campo vai poder acessar, sincronização por dados móveis. Tem alguns benefícios, mas não é uma inteligência superior. É só um meio do caminho melhorado. E tem um trabalho muito legal feito pela Klabin que a gente tem que citar, né? Que foi o Kaplan R. O Kaplan R ele começou a utilizar essas informações que eram utilizadas só para visualizar na tela, transformar em indicadores. Esses indicadores ajudaram a Klabin a entender que ela tinha estrada demais. Já era uma sensação que eles tinham, eles já sabiam. Mas a partir de ferramentas que ajudavam eles a analisar melhor aquilo e conseguir falar, realmente o arraste vai aumentar tanto, mas é possível, a declividade aqui é possível. Essa nova configuração de estrada suporta a quantidade que a gente vai colher. Então foi um trabalho muito legal e que permitiu com que eles desativassem mais de 600 hectares de estrada e convertessem isso em mais plantio. Ou seja, é mais árvore plantada sem desmatar nada. É só o uso melhor. E quando a gente fala que o benefício também é para o meio ambiente, é porque se eu tenho mais estrada, eu tenho mais área de sedimento exposto. Eu tenho terra batida ali. E quando chove, a chuva lava essa terra e leva para o rio. Então os benefícios não são só para a produtividade da Klabin. São para uma redução de assoreamento do rio. São para gestão ali mecânica do solo. É muito melhor. Não precisa de tanta estrada. Só que para isso precisa ter planejamento. E a Klabin mandou muito bem. Porém,
Ainda não é perfeito, porque precisa de muito trabalho manual, mas ele tem um tempo limitado, ele não pode ficar 25 anos melhorando o planejamento da mesma fazenda, ele tem que entregar aquilo em uma semana, porque senão a operação já vai colher sem ele ter feito, precisa implantar. Então os microplanejamentos, eles têm um tempo limitado para ser executado. E se a gente coloca na mão de uma pessoa, ela vai fazer o melhor que ela puder, e quanto mais ferramentas ela tiver, melhor. Mas a gente não tem certeza do que é o perfeito. E a gente sabe que não existe uma densidade ideal de estradas. Dependendo de quão acidentado é o seu terreno, ou se a fazenda é muito fina, mas ela é muito comprida, se ela tem uma área enorme, se é plano, se não é... Tudo isso vai mexer na melhor densidade que é possível para aquele caso específico. Então a gente queria um próximo passo, que seria automatizar um pouco isso. Será que eu consigo automatizar o talhonamento ou automatizar a criação de estrada de forma que ajude? E a resposta é até dá, mas não faz sentido. Esse passo é um passo manco. Ele cai para algum lado. Porque se eu chegar num talhão que é o ideal, ótimo, eu vou saber que aquele é o melhor talhão. Se eu fizer um talhão de um formato hexagonal, vai ser melhor do que se eu fizer um círculo. Sei lá, a gente chega num quadrado é melhor, um retângulo com tanto de... Eu consigo chegar lá no número de um talhão. Mas se a estrada falar que a estrada é melhor passar na diagonal porque a distância é menor, como que você concilia essas informações? Então, se um talhão é uma área delimitada por um acero ou por uma estrada, se eu mudo a estrada, eu mudo o talhão. Então, se eu tenho um desenho de estrada ideal, ele vai estar mexendo no meu talhão, mas ele não levou em consideração a haste para fazer, porque o desenho da estrada ideal leva em consideração o transporte de madeira, de repente. Então, se a gente não colocar todas as variáveis no mesmo potinho, chacoalhar e sair com um resultado único, a gente vai ter um monte de desenhos diferentes para a mesma área, mas que a área é uma só, ela não é 3D, né? Eu faço um layer de plantio e outro layer de estrada por cima e um não se conecta com os outros. Não é um predinho com vários andares, é um uso do solo, é uma coisa plana. E se a gente não fizer essa coisa plana do jeito certo, a gente vai perder em algum lado. Eu posso ter o melhor talhão, mas a pior estrada, e aí? O que a gente quer no final? A gente quer o melhor retorno financeiro. A gente quer o melhor impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Então, o jeito de fazer isso é olhar o todo, não é olhar as partes. Então, por isso que aqui deu meio errado. Existe o talhonamento ideal. Eu fiz em 2021 uma ferramenta muito bacana que desenhava estradas, mas não funciona perfeito, porque precisa dessa integração entre as diferentes partes. E essa integração entre as diferentes partes é o que a gente está chamando aqui de otimização generalizada. Será que dá para um computador pensar e planejar melhor que um ser humano? Ou, pelo menos, planejar de uma forma que apoie um ser humano a planejar melhor? De uma forma que o ser humano não faria naquele tempo e ou naquela qualidade sem o computador pensando? O computador conseguiria ganhar numa briga de planejamento de um ser humano? E essa resposta existe. Faz mais de 20 anos. Entre 1996 e 1997, houve uma série de batalhas de xadrez entre um supercomputador chamado IBM Deep Blue e o maior jogador de xadrez, talvez da história, mas era o campeão mundial desde 1985, Garry Kasparov. Então já era campeão mundial há 11, 12 anos quando essa série de jogos aconteceu. O Garry Kasparov ganhou do IBM Deep Blue em 1996, mas em 1997, depois de uma série de atualizações, tanto no hardware quanto no software do Deep Blue, houve uma nova disputa. E esse momento ficou conhecido por ser o primeiro momento da história em que uma máquina ganhou de um campeão mundial em uma série de jogos. Ou seja, desde 1997 já é provado que um computador utilizando o hardware adequado, o software adequado, consegue planejar, pensar estratégias de uma forma no nível de um ser humano topo ou até mais. E aí a pergunta que fica é, se isso é possível faz mais de 20 anos, quase 30 anos, é possível que um computador pense em estratégias no nível de um humano topo mundial. Por que a gente ainda não está usando isso para a nossa floresta? Por que o nosso planejamento, o microplanejamento, não usa o software que a IBM inventou há 20 e tantos anos atrás para jogar xadrez e não otimiza os nossos movimentos dos nossos equipamentos em campo? Uma coisa é a gente tentar otimizar o movimento das máquinas. Eu vou dirigir a máquina mais para a direita, mais para a esquerda, eu vou acelerar mais, eu vou acelerar menos. Que parâmetros de segurança eu tenho que seguir quando eu estou operando a máquina? E aí a gente está falando de máquinas que vão se dirigir sozinhas,
E a gente tem várias evoluções nesse sentido. A gente tem veículos elétricos que dirigem sozinho, a gente tem trator que utiliza um planejamento prévio, mas que consegue seguir linhas planejadas. Isso já existe. O que a gente ainda não tem, e é porque o pensamento é diferente, é o contrário. O que a gente ainda não tem é diferente do que a máquina da IBM fez ou do que o Kasparov faz quando joga xadrez. Quando a gente joga xadrez, ou quando a gente dirige uma máquina, a gente vai dirigir essa máquina ou vai jogar xadrez em cima de um tabuleiro que já existe. Então, se o bispo específico só pode mover nas casas pretas, você tem o xadrez que ele só vai poder mover na diagonal. Se um veículo só pode andar em estradas asfaltadas ou ele tem que seguir determinadas premissas, bom, ele vai ou não de acordo com o que o governo construiu a estrada, com o que a gente construiu a estrada. Agora, se a gente pensar no planejamento do uso do solo, ele não é operar sobre uma estrada existente. Ele não é jogar com as peças que eu tenho num tabuleiro já pronto e tomar a melhor decisão. É o contrário disso. É construir um tabuleiro. Então, imagina se a gente fosse fazer um jogo de xadrez e a gente pudesse colocar as casas pretas, brancas, do jeito que a gente quisesse, para que a gente conseguisse fazer com que os nossos bispos se movessem da melhor forma possível para ganhar aquele jogo. Então, o jogo do planejamento não é controlar as peças, e sim criar o tabuleiro. No planejamento, a gente define onde estão as estradas, onde estão os talhões. As distâncias vão ser decididas não por quem vai operar em campo. Óbvio que ele pode fazer diferente do que a gente planejou. Isso não é o esperado, né? Mas as distâncias elas são decididas por quem desenha esse tabuleiro, que obviamente leva em consideração as questões de terreno e tudo mais. Mas então a gente não quer aprender a jogar o jogo que já existe. A gente quer criar o nosso jogo. A gente quer hackear o sistema. A gente quer criar o tabuleiro que maximize a operação que eu já tenho a conseguir resultado dentro da floresta. Então agora a gente vai passar por um cenário meio escuro da história para aprender com as coisas que foram feitas pro mal, para poder usar elas por bem. E uma vez eu estava vendo um vídeo sobre as eleições americanas. Eu não sei se vocês sabem, a eleição americana é diferente da eleição no Brasil. Na eleição americana, o número de votos absolutos não é o que te elege. Os votos eles são sumarizados por regiões, por delegados, por distritos. E esses distritos, o voto somado de cada distrito é que elege o presidente. E isso, inicialmente, não parece ser algo grave, né? Fala, beleza, então a cidade A elegeu uma pessoa, a B elegeu outra. Ele pega esse resultado sumarizado e faz uma sumarização da sumarização. Só que alguns políticos americanos entenderam que se eles manipulassem o mapa, se eles mudassem a forma como eles dividem essas regiões, se eles conseguissem entender sobre a intenção de voto de cada pessoa em cada quadra e conseguissem dividir as quadras de uma forma muito específica, eles conseguiriam, com o mesmo número de votos, alterar o resultado das eleições, por conta dessa sumarização indireta. Por isso que no Brasil a gente fala que a gente tem o voto direto. Então, nesse exemplo que você está vendo aí na tela, vamos supor que a gente mora num condomínio fechado e a gente vai eleger o síndico desse condomínio. E aí a gente tem algumas pessoas que estão votando vermelho, algumas pessoas que estão votando azul, tem essas duas cores para poder escolher. Se a gente fizer uma contagem direta dos votos, claramente o azul ganha, porque a gente tem 60% de votos para o azul. Só que se a gente implementar uma questão distrital e dividisse esses terrenos que tem dentro do nosso condomínio em faixas, bom, a gente teria um resultado que o resultado final ainda seria igual, o azul ganharia, só que nesse caso agora a gente teria uma vitória de 100%, porque em cada distrito, em cada faixa dessa que a gente escolheu, o azul ganhou. Só que sem mudar nada nos votos, a gente consegue desenhar uma outra forma de distritar isso aí. E nessa outra forma, o que ela faz? Ela usa uma inteligência específica que faz com que o azul ganhe de lavada em alguns lugares, mas perca por uma pequena margem em outros. Ele maximiza o número de lugares em que o azul perde por uma pequena margem. E com isso ele consegue fazer o vermelho ganhar com uma mesma quantidade de votos, muito inferior à do azul. O vermelho teve 66% dos votos que o azul teve. E nessa reconfiguração, o vermelho ganha de 3-2.
O nome desse processo, se você quiser se aprofundar nisso, é gerrymandering. Por que chama gerrymandering? Informação extra. Nunca é demais, né? Por que chama gerrymandering? Porque existiu um governador nos Estados Unidos que fez isso. E esses distritos que ele desenhou, o mapa ficou tão esquisito, com umas formas tão alongadas, ele fez o que ele podia para poder juntar eleitores do oponente e tal, então ele viu as áreas em que o oponente ganhava muito e juntou isso. Ele fez uma manipulação tão grande do mapa, e ele ficou com uma forma tão esquisita, que um cartunista de um jornal conseguiu desenhar uma salamandra em cima desse mapa. Então, o nome disso acabou virando a salamandra do Jerry, porque ele conseguiu mexer tanto no mapa que virou uma salamandra. E isso acabou virando uma ação, né? Então a gente podia falar que alguém está Jerry salamandreando o mapa, ele está mexendo no mapa para tentar roubar, para tentar fazer com que ele tenha uma performance melhor, sem mudar nada. E é esse mesmo conceito de tentar ter uma performance melhor só mudando a configuração que a gente vai aplicar para a floresta com o Forest Optimizer. Mas, Fedato, como isso funciona? Porque no final não vai aumentar o número de madeira ali, quer dizer, eu vou ter o mesmo número de vermelho, azul, ali foi só um roubo político, não teve um ganho. Mas no nosso caso vai ter. Por que vai ter? Vou mostrar para vocês quais são as variáveis. E por que vai ter? Vamos ver as variáveis. Quando a gente faz o gerrymandering, ele está usando uma função objetivo. Ele vai ficar tentando reorganizar aqueles blocos. Vamos chamar de talhão agora. Vamos pegar aqueles distritos que a gente viu e entender, vamos chamar esses distritos de talhão. Porque no final, a gente tem a área total, que são as pessoas que moram no condomínio, só que no nosso caso pode ser a área de uso consolidado da nossa fazenda. E a gente vai ter que subdividir essa área de uso consolidado em talhões, que é a mesma coisa que eles fazem com distritos. Então a gente consegue fazer essa analogia. No gerrymandering, a gente está reorganizando os distritos para atingir uma função objetivo. Que função objetiva é essa? É maximizar o número de lugares onde o lado que eu quero que ganhe, ganhe. Essa é a função objetivo final. Então ele pode ficar testando diferentes configurações e ver quais são as que têm mais chance de um lado ganhar. O que a gente quer fazer na floresta? Não é tão simples. A matemática é muito mais complexa. Mas a ideia é a mesma. Eu mexo um pouco e vejo se o resultado melhorou. Agora, qual o resultado que eu quero? Reduzir o custo da minha operação florestal. Reduzir a terra que está parada em estradas. Porque eu posso plantar mais eucalipto. E com isso, eu vou ter mais madeira. Então, se a gente for mudando o formato dos talhões, e a cada vez que eu mudo o formato do talhão, eu recalculo as distâncias. A partir das distâncias, eu calculo os custos. Eu vou conseguir entender que mexer um pouquinho numa determinada coisa piorou ou melhorou a minha parte financeira. E aí a gente vai conseguir roubar, agora por bem, porque a gente não está manipulando nenhuma eleição, nenhum voto de ninguém. A gente está usando essa metodologia do mal para fazer o bem, para melhorar, para dar impacto positivo financeiro para as empresas florestais. Só que também não é só o custo. Tem algumas coisas que vão ser umas restrições hard, duras, que a gente não pode mexer nelas. Que restrições são essas? A gente não pode abrir estrada onde a declividade não permite, a gente não pode fazer curva muito fechada, porque daí o caminhão de transporte de madeira não vai conseguir passar lá. A gente também não pode fazer uma distância de extração muito comprida, porque por mais que isso fosse financeiramente viável, você pode não ter o número de equipamentos suficiente para poder suprir a demanda da fábrica. Então isso é importante a gente saber. A gente também tem que respeitar a declividade em que os equipamentos podem operar. Os shovel augers, forwarders, feller bunchers, todos esses equipamentos eles têm uma declividade máxima que eles podem operar. Seja lateral, seja frontal, seja positiva, seja negativa. E a gente tem que seguir isso. E também a gente não quer ficar fazendo talhões enormes, porque isso não seria fácil de gerenciar, e nem talhões muito pequenos, porque também ia ser difícil de gerenciar. Se a gente levasse 20 minutos para calcular cada mexidinha no talhão e o computador precisasse simular 200 mil cenários, ele ia levar 7 anos e meio fazendo. Não dá. A gente precisa de uma performance muito maior. Mas aqui é que a Evodata chegou num outro nível. Porque a Evodata conseguiu desenvolver uma ferramenta que, com um computador normal, um notebook normal, desse que você compra por R$5.000 na internet,
ele vai fazer mais ou menos um cenário a cada milésimo de segundo. Então, em um segundo, ele teria calculado 1000 cenários diferentes. É muito rápido. E aí agora, olha que legal, a gente está vendo o Forest Optimizer funcionando. Na imagem que tem a floresta, você vê as linhas pretas. As linhas pretas são as divisas do talhão barra as estradas, que para a gente é a mesma coisa, porque um talhão é delimitado por estradas ou por aceros. Então essas linhas pretas são as divisas dos talhões barra estradas barra aceros. E na parte direita, a gente tem um gráfico. E esse gráfico vai mostrando o custo. Veja, a gente chama de score porque esse custo não é total. Existem certos custos que, independente da distância de transporte, você vai ter. Então, derrubada de madeira, ela vai ser igual independente da distância de transporte. Então, esse score, ele é um valor financeiro, mas ele não é o custo total do projeto. Ele é uma parte, ele é uma subparte ali do custo. E aí a gente vê ao longo do tempo que esse score foi baixando. E aí, em cima da imagem, a gente tem o númerozinho do score. E a gente vê ele baixando ao longo do tempo. A gente vê que o cenário onde essa floresta estava hoje, ele tinha um score de mais de 1 milhão. Ele tinha um score de 1 milhão, cento e tanto. E conforme o Forest Optimizer vai mexendo no limite dos talhões, esse score vai diminuindo, ou seja, o custo vai diminuindo. Quanto menor o score, melhor para nós. Quer dizer que tem menos estrada ou menos arraste, quer dizer que o custo total está diminuindo. É interessante ver que alguns talhões eles vão sendo excluídos. A forma como ele faz as estradas, ele não faz linhas retas, que é o que talvez a gente esperasse de um computador. Ele entende o raio de curva que o caminhão pode operar e trabalha em cima desse raio de curva. Então ele não vai fazer curvas muito pesadas e não necessariamente vai trabalhar com linhas retas, porque ele está olhando por custo. Então, se a fazenda tem um desenho sinuoso, é possível que ele faça a estrada de uma forma sinuosa para acompanhar o desenho da fazenda para manter a distância dos dois lados. Também a estrada vai levar em consideração a declividade, frontal, lateral, e isso permite com que ele siga alguns desenhos do terreno quando for necessário. Muito legal ver ele funcionando, ver os números melhorando, mas como que ele funciona por trás? Como que eu posso ter certeza que esse processo faz sentido, que ele tecnicamente para de pé? Bom, o Forest Optimizer ele começa a partir de um desenho de estradas existente, de um desenho de limites de talhões, de um talhonamento existente. Caso você esteja trabalhando com uma área que é greenfield, ele vai criar um talhonamento inicial com base em similaridade da declividade do terreno, proximidade com água. Ele vai criar uma primeira versão do talhonamento, que não é otimizada. Depois ele vai começar o processo de otimização. No processo de otimização, o primeiro passo é ele mexer qualquer coisa ali. Ele vai pegar um pixel qualquer, vai sortear, e ele vai pegar um pedacinho que é de um talhão e falar, e se eu colocasse esse pedacinho por talhão vizinho? Quando ele faz essa troca com um vizinho, ele testa. E fala, bom, se eu trocar esse pedaço com o meu vizinho, eu estou fazendo uma curva que é impossível por caminhão? Porque se eu estiver fazendo uma curva que é impossível por caminhão, ou se eu estiver colocando uma estrada num lugar que tem uma declividade que eu não consigo passar, eu não posso fazer isso. Então, eu vou cancelar esse movimento e vou voltar e tentar trocar outro lugar para ver se ele consegue melhorar. Mas, se esse movimento deu certo, se ele é tecnicamente viável, a gente vai para o próximo passo, que é calcular o financeiro. Ah, então eu sei que custava R$1.010 fazer a primeira versão. Agora que eu fiz essa pequena troca, e essa troca é viável, será que ela é financeiramente boa? Ele vai calcular todos os indicadores financeiros. Eu aumentei meu custo de estrada ou eu diminuí? Eu aumentei a distância de arraste ou eu diminuí? Eu aumentei a distância de transporte ou diminuí? Ele vai fazer todo o cálculo do custo financeiro, de novo, recalcular a parte física e a parte financeira, que depende da parte física, e com isso ele vai definir se aquilo foi melhor ou não do que a situação anterior. E aí vamos supor que ele chegou no custo de 1.020.000. Antes era 1.010.000, agora é 1.020.000. Então, bom, não é melhor do que o que estava. Ele volta para o começo, escolhe outro lugar e vai tentando. Ele vai tentando mudar milhões de vezes. E o resultado é que algumas dessas vezes que ele tenta, ele acha algo que é melhor. E quando ele acha algo que é melhor, ele grava aquilo como um novo melhor. Então ele mudou em algum lugar e achou um custo, ao invés de ser 1.010.000, agora ele é 980.000. Legal, esse é o novo melhor.
E aí ele vai continuar e daqui a pouco ele acha um que é 970 mil, ele guarda. Daqui a pouco ele acha um que é 960 mil, ele guarda. E ele continua fazendo isso até o tempo acabar. Quando o tempo estipulado, que a gente deixou esse cenário cozinhando lá dentro, bateu, então vamos supor que a gente deixou 20 minutos. Ele vai pegar o melhor cenário que ele achou dentro desses 20 minutos e vai promover isso para ser o layout final. Esse é o resultado otimizado. E nesse caso específico, que a gente acompanhou o desenho sendo criado, a gente tem os indicadores aqui certinhos. Então, nesse caso, o custo de manutenção de estrada, construção de estrada, caiu bastante, porque a quantidade de estradas que a gente tem diminui muito. Então, a gente teve uma diferença de 30% a menos no custo de criação de estradas. E o custo de colheita aumentou um pouco, porque o custo de derrubada da árvore não muda, mas o custo de extração, de pegar aquela árvore que está no meio do talhão e levar até a borda do talhão para ela ficar secando ali na pilha, isso muda. E a gente desativou muita estrada, e isso aumentou o custo de extração. Aumentou a distância de extração de 68 metros para 85 metros. E isso teve um impacto na colheita como um todo. Esse impacto, financeiramente, representa R$23 mil. Mas o grande ganho aqui é essa questão da perda de área produtiva. O que é a perda de área produtiva? É toda a área de uso consolidado que eu tenho, que eu não estou produzindo eucalipto. E a gente tinha R$593 mil de perda de área produtiva no primeiro cenário. E no segundo, como a gente reduziu muito a densidade de estradas, a gente passou a ter R$397 mil. Nisso, a gente teve um ganho muito grande de R$196 mil de madeira a mais, ou de área, que a gente vai ter por conta da redução da densidade de estradas. A densidade de estradas caiu de 6,8% da área para 4,2%. Uma redução de 38% na densidade de estradas. No final, para essa área que tem mais ou menos 250 hectares, esse cenário de planejamento apontou uma redução de 3,49 hectares de estrada. Esse número pode diminuir e não tem problema se ele diminuir. A ideia aqui é que essa provocação que a ferramenta faz ainda precisa ser validada. Pode-se preferir não apagar algumas estradas, mudar um pouco menos, mas mesmo que esse número fosse metade, ele ainda é espetacular. Então, com o Forest Optimizer, a gente consegue ter uma versão que o computador faz do nosso planejamento, que ele está usando todas as métricas, calculando muito melhor do que qualquer cenário que eu tenha visto ser feito na mão. A questão de distância de extração, de custos, ele está levando em consideração tudo isso e está dando esse número de redução para a gente. A gente não precisa acatar isso. A gente pode querer melhorar isso, mudar um pouquinho e talvez reduzir um pouco o ganho, ou às vezes até complementar o que o computador fez e falar, então, e se você apagasse essa aqui também? A gente pode e deve trabalhar em conjunto com a ferramenta. Outra coisa é que a gente falou da questão do tempo de processamento, que processar 200 mil cenários podia levar 7 anos, um ciclo inteiro do eucalipto. Nesse caso, levou 15 minutos para o computador otimizar. Ele é mais rápido do que avaliar, e ele avaliou 1,8 milhões de vezes para chegar nesse resultado otimizado. É incrível a performance do Forest Optimizer. E o Optimizer, ele dá uma série de indicadores. E quais são os indicadores mais importantes que a gente entende dentro desses indicadores que o Optimizer calcula para ajudar a entender o quão bom é o planejamento? A gente leva em consideração e exporta para vocês esses dados de custo de construção e manutenção de estradas, custo de colheita por talhão e por projeto, a distância média de extração da madeira por talhão e por projeto, a densidade de estradas do projeto, o custo de perda de área produtiva, a distância média de transporte de madeira e o custo de transporte de madeira. E todos esses indicadores são também exportados para você poder justificar as mudanças que têm que ser feitas aí dentro. E nesse cenário, muita gente se pergunta como que fica o papel dos analistas. Para mim, o papel dos analistas ele é potencializado a partir dessas automações, porque o analista ele vai ter duas coisas ali. Ele vai ganhar um tempo enorme, porque ele não vai precisar ficar testando N possibilidades diferentes. Ele pode, caso seja uma fazenda que já existe, pegar o uso de solo do jeito que está hoje, colocar no Forest Optimizer e ver o que o Forest Optimizer dá de resultado otimizado para ele. E aí ele pode comparar, entender, ele conhece a região e vai poder filtrar aquilo que o Optimizer faz. Ele pode também pegar uma área nova. Então eu estou vendo uma fazenda, seja que a gente já comprou, arrendou, ou está estudando a possibilidade de comprar ou arrendar. Eu pego a área de uso consolidado dessa fazenda, eu não sei nada dela. Eu pego a área de uso consolidado, coloco no Forest Optimizer. O Forest Optimizer gera uma primeira versão do talhonamento dessa fazenda.
A gente consegue saber de forma automatizada, em alguns minutos, quanto vai custar. E o analista vai poder olhar aquilo, passar uma validação dele em cima, colocar o crivo se ele acha que faz sentido ou não, criar alguma ida para campo para poder validar pontos específicos do planejamento do Forest Optimizer que ele possa ter alguma dúvida. Porque às vezes o dado de satélite não tinha precisão ok, ou ele sentiu que precisava fazer aquilo. Então o analista vai poder trabalhar muito melhor. Ele vai poder trabalhar criticando o trabalho do Forest Optimizer, ajustando os detalhes, olhando para indicadores e para números, e não cheio de trabalho, tentando entregar as coisas no tempo e sofrendo ali a cada entrega que precisa ser feita. E eu estou muito feliz que a Evodata seja um ponto central nessa mudança da Florestal. E que é possível hoje a gente planejar melhor o nosso uso do solo. Que é possível hoje ter uma floresta mais produtiva sem precisar impactar o meio ambiente. Pelo contrário, tomando decisões que ajudam o meio ambiente porque a gente usa melhor as informações que a gente tem. E tá vivo, tá nesse momento. Fazer parte dessa revolução é algo que não tem preço. E a gente pode fazer isso juntos. Será que o jeito que a gente faz hoje é para continuar fazendo do mesmo jeito? Independente se você tem muita área para planejar ou pouca, dá para fazer melhor. Dá para contar com um robozinho ali para te ajudar e você ser mais eficiente naquilo que você faz. Dá para ter planejamento que reduz o impacto, que vai fazer com que a gente consiga plantar mais árvores, aumentar o sequestro de carbono, reduzir assoreamento de rio. Dá para ser melhor com o meio ambiente. Dá para melhorar o retorno financeiro. Dá para usar melhor a floresta. Para isso, a gente precisa parar de pensar em silos. Hoje, eu vejo que é muito difícil melhorar as coisas porque quando alguém vai tentar reduzir a densidade de estradas, tem alguém que é impactado no seu orçamento do outro lado porque precisa fazer o arraste da madeira. E ele vai ser negativamente impactado. Ele vai gastar mais. Só que a partir de agora, como a gente tem uma ferramenta de otimização, a gente tem indicadores, a gente vai dar mais orçamento para esse cara. Então, se você é a pessoa que cuida da colheita, da extração da madeira, você sabe que você vai ser impactado negativamente para isso. Mas dá para entender que existe um benefício positivo para a empresa como um todo. E que se a empresa entender o seu lado e te der um orçamento adequado, ela vai economizar dinheiro. Então, todo mundo está no mesmo carrinho agora, porque a gente consegue ter números. E essa é a vantagem da otimização. Olha, se você ficou até o final, parabéns. Você é alguém que, tanto quanto a gente aqui da Evodata, é apaixonado pela Florestal, é apaixonado por otimização e por tudo que a gente pode fazer de melhor no nosso dia a dia, utilizando melhor ferramentas e tecnologia. E se você quiser conhecer mais, entender mais, trocar uma ideia, entre em contato com a gente. A gente vai ficar muito feliz em conversar com você, entender melhor como funciona a sua floresta, como funcionam as suas operações e aprender com isso. E entender se o que a gente tem hoje serve para você e até entender o que a gente pode fazer de melhor para atender você no futuro. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele com mais alguém que também gosta de floresta, que também quer otimizar o seu dia a dia e a gente se vê na próxima. Valeu!